Graça e paz. Eu tenho uma palavra aqui da parte de Deus, uma palavra para mim, para você, para meditarmos sobre quem é a pessoa de Jesus Cristo, né? A importância da sua obra aqui na terra, nas nossas vidas. Aqui no capítulo 6 de Isaías, diz assim, é o chamado de Isaías, do profeta Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor, assentado sobre um trono alto e exaltado, e o seu séquito enchia o templo. Acima estavam os serafins, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam a face, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E um clamava aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, porque estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque os meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, até aqui, sempre que no Antigo Testamento fala que viu o Rei, que viu o Senhor, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então voou um serafim em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. E ele colocou sobre a minha boca e disse: Veja, isto tocou o teu lábio, e tua iniquidade é removida e teu pecado purificado. Até aqui. Então, vou falar um pouquinho sobre essa passagem aqui de Isaías, que é o chamado de Isaías. Ele contempla, ele vê a glória do Senhor através da figura de Jesus Cristo. Ele vê a sua santidade, ele vê os serafins que humildemente cobrem o rosto na presença do Senhor, né? Por causa da santidade, da reverência. E ele consigo mesmo fala: ai de mim, né? Qualquer pessoa que tenha contemplado a Deus, ou ao menos ter recebido a iluminação no coração sobre a pessoa de Deus, vai falar como Isaías falou: ai de mim. Qualquer um que fale da sua pureza ou da sua santidade, ou se julgue puro ou santo, nunca viu a Deus e não conheceu a Deus. Então aqui nós vemos que uma brasa foi removida do altar e purificou Isaías, para que ele pudesse ser enviado, para que ele pudesse falar em nome do Senhor, né? Então aqui mostra a necessidade da purificação, né? Mostra aqui nessa passagem a santidade, a glória, a reverência, a distância que existe entre Deus e o homem a nível de santidade, né? Precisou uma brasa viva vir e purificar os lábios de Isaías. Isso é uma demonstração, uma alegoria daquilo que era e se tornou a obra de Cristo, né? A necessidade do ser humano desta purificação para poder estar na presença de Deus, para poder falar em nome de Deus, para poder até mesmo falar com Deus, para Deus ouvir a sua oração. Tudo depende dessa purificação. E como Deus fez isso? Para concluir, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, começa dizendo: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber,
que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, Jesus, ele o fez pecado por nós. Deus fez de Cristo pecado em nosso lugar, para que em Cristo fôssemos feitos justiça de Deus. Então, aqui mostra a reconciliação, como Deus reconciliou, como foi possível estarmos na presença de Deus, como essa reconciliação é necessária, como esta purificação que só o sangue de Cristo nos faz é necessária a todo ser humano. Por isso, no versículo 20 diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Todo homem precisa se reconciliar com Deus. E Deus nos reconciliou e reconciliou o mundo consigo mesmo através de Cristo Jesus. Então eu deixo essa palavra para sua meditação hoje, em nome de Jesus. Amém.